sentar no seu lugar e eu vou dar continuidade à leitura. Amém? Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 7, diz assim na minha tradução: E veio uma mulher da Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhes, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu, judeu, me pedes de beber água a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Amém? Senta no seu lugar, dando glória a Deus. Isso. Continuando a leitura, ainda não feche sua Bíblia. Versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: Não tenho marido. E disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Amém? Muito bem, se quiser ficar com a Bíblia aberta, fique. Você que nos acompanha através dessa live, nós somos a Igreja do Evangelho Quadrangular, do Jardim Casqueiro e Patão. Eu sou o pastor Everaldo, minha esposa a pastora Nilda, responsáveis por essa obra. Amém? Deus abençoe você que nos vê nesse instante. Amados, essa passagem, outro dia desse, eu falei a respeito dela, mas hoje eu quero falar a respeito dela sobre uma temática um tanto quanto diferente, sobre a temática da adoração. Os judeus e os samaritanos, eles tinham um problema muito grande. A Samaria, os judeus da Judéia e da Samaria, eles eram um só povo, e essa cisma nós chamamos, a Bíblia chama de separação cisma, tá? Então essa cisma aconteceu no reinado de Jeroboão, filho de Salomão. Salomão foi então o maior rei que Israel já teve, e quando Salomão morreu, o seu filho tomou conselho, ao invés de tomar conselho com os anciãos do povo de Israel, ele tomou conselho com os jovens que cresceram com ele. E os jovens falaram: olha, não vai no embalo do que os anciãos falaram, não. Né? Salomão, teu pai, pedia 10, então você peça 100. Faça esse povo entender que quem manda é você. A cisma ou a separação das tribos aconteceu exatamente nessa época, após a morte de Salomão, porque o povo de Israel não quis ter uma convivência e estar debaixo do reinado de Roboão, por causa das suas diretrizes, vamos dizer assim, as suas diretrizes nefastas. Ele queria escravizar o povo. Ele esqueceu de uma coisa: o rei foi colocado pelo povo, e sem povo não há rei. Amém? Então houve a separação, foi quando Israel se separou, o povo de Israel se separaram. Então criou-se aquele lugar da Samaria, onde algumas tribos seguiram para aquele lugar, e nesse período foram instituídos costumes pagãos entre o povo da Samaria, que acabaram confundindo, misturando, mais ou menos alguma coisa como nós vemos hoje, né?
misturam tudo, fazem uma salada e acabaram por deixar de adorar a Deus, o verdadeiro Deus, e criou-se essa separação. E o povo da Samaria achava que, na verdade, a pessoa tinha que adorar na Samaria, e o povo de Israel achava que tinha que adorar em Jerusalém. E Jesus é muito claro quando ele fala assim: a salvação vem dos judeus. Então, ou seja, não era Samaria o lugar da adoração. O lugar da adoração, nesse contexto, seria em Jerusalém, mas Jesus não se ateu a esse ponto. Por que eu estou explicando isso? Algumas pessoas não entendem essa cisma, esse problema que acontecia com o povo de Israel. Tá? Isso tudo está na Bíblia, amém? É só a gente dar uma procurada lá, que com certeza nós vamos encontrar. Para que não fique só na minha palavra. Mas enfim, e essa mulher, o que acontece? Ela chega até Jesus, e quando eu fiz um comentário a respeito disso, quando Jesus fala assim: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E às vezes eu até comentei: irmãos, como as pessoas elas misturam as coisas, elas misturam o espiritual com o carnal, né? Elas misturam o sobrenatural com o profano. E ela disse: poxa, então a água que vai durar a vida inteira, tal, então, poxa, me dá dessa água para mim não precisar mais vir aqui tirar o poço, tirar a água do poço. Até brinquei, né? Tipo assim: olha, então me dá dessa água, eu não preciso mais pagar água para a Sabesp, né? Essa água vai ficar rodando aqui dentro de mim, tomo banho, lavo as coisas, enfim. E Jesus falava para ela que ela não entendia aquilo que ele estava falando. Ele fala assim: vai, chama teu marido e vem aqui. Porque Jesus sabia que ela não tinha marido. E ela: não. Eu não tenho esse, não é meu marido, tal, isso. Se você dissesse bem, não é o seu marido. E Jesus vai e coloca a primeira condição para que seja necessário que nós nos tornemos adoradores. E que não haja engodo em nós. Que não haja duplicidade de atitude. Não cheguemos diante de Deus, porque numa passagem em Isaías, o Senhor fala assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus, no Evangelho de Mateus, se não me engano, no capítulo 5 ou no capítulo 6, ele faz menção disso também. A adoração, ela é algo que ela deve partir de um coração puro, de um coração onde não há lugar para maldade, onde não há lugar para traição, onde não há lugar para mentira. Amém? E quando, aqui no versículo 20, a mulher diz assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém se deve adorar. Jesus diz: mulher, crê que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. E eu não vou esticar muito esse assunto. Amados, quando Jesus estava na cruz, quando ele morre, ele diz aquela frase: está consumado. Já preguei sobre isso uma vez, eu não sei quantos se lembram disso. Era um costume daquela época, quando o prisioneiro ele cumpriu uma pena e ele sabia que era o último dia da pena, ele passava o dia gritando dentro da cela: está consumado, tipo, não estou devendo mais nada. Está consumado, eles gritavam, era um costume daquela época. Está consumado, não estou devendo mais nada. Tipo, se de repente o algoz dele achasse, esquecesse que era o último dia de cadeia dele, no caso, então ele iria lembrar: não, é verdade, é o último dia. E ele fala, e os prisioneiros que estavam saindo da prisão, no último dia gritavam: está consumado, ou seja, paguei tudo. E Jesus, quando ele dá o último suspiro na cruz, a Bíblia diz que ele dá um grande brado, ele grita: está consumado, ou seja, está pago, está tudo feito, não tem mais nada para fazer. A Bíblia diz assim: que quando Jesus grita está consumado, o véu do templo se rasga em dois. Presta atenção. O véu do templo era um lugar onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer a expiação pelos pecados dele mesmo e do povo. E detalhe, ele entrava com uma corda amarrada na cintura, porque era o lugar, o santo dos santos, era o lugar da adoração, era o lugar onde ele ficava no face a face, no peniel, no face a face com Deus. E quando ele entrava nesse lugar, se ele tivesse com alguma mancha, algum pecado, era uma tradição entre o povo, entre os sacerdotes, que sabia que se ele morresse lá dentro, qualquer pessoa, não era qualquer pessoa que podia entrar no Santo dos Santos. Então ele entrava com uma corda amarrada na cintura. E eles esperavam um tempo. Tem resposta.
chamava, não tinha resposta, ele puxava pela corda. Por quê? Porque o sacerdote estava morto lá em cima, porque ele estava em pecado. E está entendendo antigamente. E quando Jesus diz assim, está consumado, a Bíblia diz assim que o véu do templo se rasga em dois, era um tecido muito grosso, significando ou mostrando que agora o acesso ao Santo dos Santos estava liberado. E estava liberado por quê? Porque Jesus pagou um preço maior, porque ele derramou o seu próprio sangue. A Bíblia é muito clara quando Jesus diz assim: Senhor, não aceitastes sacrifícios por causa do pecado, mas desse o corpo. Amém? E esse corpo foi o próprio Jesus. E quando Jesus morre naquela cruz, quando ele termina toda a sua missão, o véu do templo se rasga em dois, ao ele gritar: está consumado. Como dizia, isso significava o quê? Que agora o acesso estava liberado. Agora nós não precisávamos mais de ou nós não precisávamos mais de alguém que fosse interceder por nós diante de Deus. Por quê? Porque o véu do templo se rasgou. Quando Jesus faz o seu sacrifício, ele nos dá livre acesso a adentrar no Santo dos Santos, a orar, a buscar a face de Deus, a falar e a ouvir e a sentir a presença do próprio Deus. Quem paga esse preço? Quem pagou esse preço? Quem pagou esse preço foi o próprio Jesus. E ele pagou com o seu próprio sangue. Presta atenção, continuando. Ele diz assim no versículo 23 melhor: mas a hora vem e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Amados, o que nós somos em latim que se chama de kekaretome, que traduzindo significa templo ou casa do Espírito Santo. O templo hoje somos nós. Estamos agregados, estamos dentro de uma igreja, porque nós não somos uma ilha. A definição geográfica de ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. O ser humano não é uma ilha, ele é um ser social. E por sermos seres sociais, nós estamos, eclesiasticamente falando, estamos dentro de uma igreja. Nos juntamos como adoradores do Deus vivo. Entenda uma coisa: os homens falam assim, quando Jesus estava diante do templo ensinando, e aquelas autoridades da época falaram assim, quando Jesus vira para eles e fala assim: destruís esse templo e eu o reerguerei em 3 dias. E aqueles homens falam: poxa, nós os nossos pais levaram 40 e tantos anos para construir esse templo, e você fala que você vai reerguer esse templo em 3 dias. Entenda que quando você fala com pessoas carnais, elas não compreendem que você fala de uma forma espiritual. Entenda que a própria Bíblia, eu costumo ensinar e falar, porque eu aprendi isso, que a Bíblia explica a Bíblia. Amém? E Jesus não estava falando do templo erguido pelo homem, como Jesus não estava falando para aquela mulher de água, dessa água natural que nós bebemos. Ele estava falando da água que simbolizava o quê? O Espírito Santo de vida. E a água simboliza a vida. Onde tem água, tem vida. Amém? E quando Jesus diz assim: destruí esse templo e eu reerguerei em 3 dias, como os homens, eles conheciam as coisas espirituais, mas eles não viviam as coisas espirituais, eles fizeram um comparativo achando que Jesus estava falando do templo. Jesus estava falando do seu próprio corpo. Destruí esse templo e eu o reerguerei em 3 dias. E entenda algo: quando Jesus fala assim, haverá um tempo, chegará um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E ele diz: são esses adoradores que o Pai procura. E eu gosto sempre de fazer menção de João capítulo 3, a partir do versículo 1, onde Jesus diz para Nicodemos: em verdade, se tu não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. Porque o que é nascido da carne é carne. Entenda uma coisa: quando
O Senhor, Ele nos chama para viver para Ele. Não significa que nós temos que nos tornarmos seres alienados. Significa que nós precisamos entender que nós somos neste mundo passageiros. Que neste mundo nós estamos de passagem. Quem está entendendo, diga amém. Ele não está dizendo, olha, entre, tranque-se num lugar, num calabouço, enclausure-se num lugar e fique lá só orando, lendo a Bíblia, glorificando a Deus. Ele não disse isso. Tanto que no último versículo do Evangelho de Mateus, ele diz assim, coragem, eu venci o mundo. E fica muito claro que se ele dá o exemplo é porque ele sabe exatamente o que nós passamos. Ele sente exatamente o que nós sentimos hoje. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Entenda, o templo é você. Você é o templo. Você é o que Caritomene. Você é a casa de Deus. Você é a casa do Espírito Santo de Deus. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Entenda que quando nós adoramos, nós entramos numa dimensão diferente. E para mim é até um pouco difícil dizer isso para alguns de vocês. Porque essa é uma dimensão que somente quem tem intimidade com Deus, quem ora, quem busca a Deus, é que pode sentir essa diferença. Aquele cântico, né, que nós cantamos, ele fala um pouco disso, né? Quem já entrou no Santo dos Santos, em outro lugar, não consegue viver. Porque entenda uma coisa, a presença de Deus, ela transforma a nossa vida. A presença de Deus é muito mais do que vir à igreja. Vir à igreja é um ato mecânico, amém? Vir à igreja, você sai da sua casa, se arruma tal, não, eu prefiro o culto de tal hora, eu prefiro o culto de tal hora, então eu vou. Isso é um ato mecânico. A adoração não é um ato mecânico. A adoração é algo que sai do mais íntimo de nós. E só tem uma conexão, só tem uma conectividade quando o seu coração está em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Porque quando é diferente, não funciona. Entenda que adorar é muito mais do que palavras. Adorar é se entregar, adorar é se derramar, adorar é abandonar-se nas mãos de Deus. Só que o 31, se não me falha a memória, explicita muito bem isso. Eu gosto do salmo, o título do salmo é o abandono em Deus. Senhor, o meu coração não se elevou, os meus olhos não se levantaram, não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas demais elevadas para mim. O certo eu fiz calar e sossegar minha alma, tal qual criança desmamada para com a sua mãe. Assim está minha alma em mim mesmo, escreveu o salmista. E ele termina: Israel, se entrega, confia no Senhor. Amados, adorar é abandonar-se nos braços de Deus. Adorar não é algo, nós fazemos aqui um prenúncio disso, porque na grande maioria das vezes, graças a Deus, na grande maioria das vezes, depois da ministração do louvor, quem participa do louvor, não estou falando quem toca, eu estou falando quem participa do louvor. Quem participa do louvor é quem toca e quem está dentro da igreja. Quem participa do louvor, depois de um certo momento, fica fácil adorar. Por quê? Porque participar do louvor é muito mais do que escutar uma música. Participar do louvor é você entrar nos mistérios de Deus e entender que aquele hino, que aquele cântico, ele está sendo consagrado, ele está sendo tocado, ele tem uma direção, ele tem a direção e o sentido de agradar, de mexer no coração de Deus. Então, quando você participa do louvor, quer você esteja aqui, ou quer você esteja aí, o seu coração, ele se prepara para isso. Amém? E olha, existe uma preparação para isso, né? O louvor não entra de qualquer jeito. O louvor ora, o louvor, a equipe de louvor, eles jejuam, eles buscam a presença de Deus. Existe trabalho durante a semana toda na área espiritual, né? Então, quando chega no final de semana, ou quando chega no dia do culto, o Espírito de Deus, ele pode fluir através do louvor. Quer seja esse que sai daqui,
quer seja esse que você recebe aí quando você está nesse lugar. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Amados, entenda uma coisa: o templo, ele é uma estrutura física, e aqui eu não vou falar de edificações, amém? O templo é uma estrutura física, mas o verdadeiro templo é você. O verdadeiro templo sou eu. É necessário sim que estejamos agregados no lugar, é necessário sim que tenhamos uma forma, é necessário sim que tenhamos trabalho, coisas para fazer dentro da casa de Deus. Mas é necessário que você entenda que o templo é você, e quando você sai, você é o templo de Deus no lugar onde você está. E se você não é um bom templo? E se você é um templo sem recursos? E se você é um templo que você não tem noção, como aquele povo que colocou a arca da aliança de Deus em qualquer lugar, até que Davi veio e traz e faz um lugar, né, um lugar de adoração, porque o templo mesmo quem constrói é Salomão, mas ele faz um lugar de adoração e ele traz a arca da aliança para Jerusalém. Entenda uma coisa: hoje a arca da aliança é você. Hoje a arca da aliança somos nós. Quando eu saio, quando as pessoas me veem, elas não veem o Everaldo, elas não podem ver o pastor Everaldo, elas têm que ver um servo de Deus. Um servo de Deus que não se contamina com as coisas deste mundo. Um homem ou uma mulher de Deus que não se deixa levar pelas coisas deste mundo. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você entende isso? Você é o templo. As pessoas olham e elas não veem você, elas veem além de você. Elas veem e elas querem enxergar Deus em você. Quantas pessoas morrendo, como diz um cântico antigo, né? Quantas coisas, já falei isso uma vez, tenho feito para o meu próprio prazer. Entenda uma coisa: você é instrumento de Deus, você é templo de Deus, você é casa de Deus. Pastor, e como eu devo me comportar? Você deve se comportar. Eu não estou falando de padrões morais, eu não estou falando de padrões éticos, porque isso é o normal. Você deve se portar como um adorador. A Bíblia diz assim, que o louvor é fruto do amor que nós temos por Jesus. De palavras, do quê? Palavras que confessam o seu nome, o apóstolo Paulo escreve. Entenda, nós somos manifestação de Deus. E quando nós permitimos que Deus se manifeste através de nós, o templo é um detalhe. O templo é um lugar que você vai querer vir, que você vai querer estar, que você vai querer investir, que você vai querer ajudar, que você vai querer fazer algo, coisas para melhorar. Mas você vai entender que o templo verdadeiro é você. A Bíblia diz assim que a contaminação, Jesus é muito claro quando diz assim: o mal não é o que entra, o mal é o que sai. Porque o próprio Jesus diz assim: se os seus olhos estão em trevas, quão espessas devem ser as trevas. O mal, ele não vem de fora, ele sai de dentro para fora. Como é que nós lutamos contra isso? Sendo adoradores, sendo homens, mulheres, jovens, nos lugares onde nós somos inseridos, sendo instrumento de Deus no lugar onde nós estamos. Hoje ser crente se tornou uma piada. Uma piada. Hoje é uma piada ser crente. Hoje o maconheiro é crente, a prostituta é crente, o vagabundo é crente, o ladrão é crente, o político é crente. Irmãos, entendam uma coisa: existe uma responsabilidade sobre nós. E olha, vai ser cobrado, viu? Vai ser cobrado. A Bíblia diz assim: todos me conhecerão, grandes e pequenos, e haverá um tempo que não será mais necessário dizer: ei, vinde conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, grandes e pequenos. Você sabe o que você faz quando você vem aqui? Você sabe o que você faz quando você entra numa igreja séria, verdadeira? Você sabe o que você faz? Você, na verdade, está assinando um termo, para que um dia você não possa dizer assim: eu não sabia. Olha, eu não sabia. Eu ia numa igreja lá, mas lá era legal, tinha uma
festinha, tinha um aniversário, tinha uma coisa, outra, fora do tempo de pandemia, né? Então tinha uma coisinha, outra, mas nunca se falou nisso. Entenda algo. Você pode ser templo de Deus ou templo de outra coisa. Você pode ser templo de Deus, você pode ser movido pelo Espírito de Deus, ou você pode ser movido por você mesmo, o Evangelho segundo eu mesmo. O Evangelho segundo eu, eu acho que não tem que ser assim. Eu acho que tem que ser daquela forma. Entenda uma coisa, os padrões para a nossa vida estão contidos na Bíblia. O padrão é qual? É bíblico. Você está entendendo? Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores, irmão, não precisa ficar dando corda. Você está num lugar e você fecha os olhos e você não faz enxame não, viu? Não, nem isso não. Você fecha os olhos e olha, como a sua convivência, como a sua intimidade com Deus, ela é constante. Você fecha os olhos sem falar uma palavra, de repente você está adorando a Deus. E alguém vai passar e vai olhar e falar, poxa, como é que esse camarada, como é que essa menina conseguiu dormir nesse lugar? Não sabe de nada, né? Isso se chama intimidade com Deus. Tudo que é bom, diz o apóstolo Paulo numa das suas cartas, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa índole, tudo que é de boa fama, isso ocupe o vosso coração e o vosso entendimento em Deus de paz. 2 Tessalonicenses capítulo 5, e o Deus de paz estará convosco. Amém? Entenda isso. Você está, na verdade, juntando argumentos. Você, na verdade, está juntando coisas para que um dia você não possa chegar diante de Deus e dizer, eu não sabia. I don't know. Eu não sabia. Você ouve, você sabe. E a quem muito é dado, muito será cobrado. Entenda, isso parece uma carga, né? Isso parece um peso que eu trago, mas na verdade é um alerta para você. Enquanto a vida há esperança, mas companhias corrompem bons costumes. É bíblico, amados, é bíblico. Às vezes tem hora que você não precisa falar nada. A Bíblia diz no livro de Provérbios, o tolo passa por sábio quando sabe calar-se. Eu sempre falo, olha, talvez você não seja um evangelista, talvez você não seja um ministro de louvor, talvez você não seja um pregador, mas você tem que ser uma testemunha, porque as pessoas vão cobrar isso de você. Sabe o que as pessoas falam pelas suas costas? Elas falam que falavam de mim, elas falam que falavam de qualquer outra pessoa. Não, fica de olho. Uma hora ele vai dar uma mancada, uma hora ela vai dar uma mancada. Eu trabalhei quase 20 anos na cozinha. Quando eu saí de lá, quando as pessoas vinham falar comigo, Everaldo, você está onde? Em que lugar? Em que igreja você está? Estou indo na igreja tal. Poxa, é longe da minha casa. Eu vou ver se tem uma igreja boa perto da minha casa, aí eu vou lá. Isso se chama testemunha. Eu tinha um chefe que uma vez chegou numa sala e falou assim, olha, eu vou sair, vou dar um perdido aí. Se a minha mulher ligar, fala que eu estou aqui, na área, em algum lugar. Eu virei na cara dele e falei assim, olha, chefe, presta atenção numa coisa. Se ela ligar e eu atender, tu vai perder o casamento, cara. Porque eu vou falar que você não está aqui. A Bíblia é muito clara quando diz, não mentirás. E quando esse chefe podia ter me mandado embora, mas não mandou, porque sabia que ele estava errado, quando ele ia dar os perdidos dele, os comeback, né? Quando ele ia dar os perdidos, ele falou assim, eu vou sair, pelo amor de Deus, se o telefone tocar, não deixa o Everaldo atender. Amados, você não tem que ter vergonha da verdade, você tem que ter vergonha da mentira, você tem que ter vergonha do engodo, você tem que ter vergonha do pecado, não da verdade. Amém? Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Seja um adorador. Não importa onde você esteja, se você está cavando uma fossa, se você está numa mesa de escritório, se você está num ambiente fechado, não importa onde você esteja, entenda que as circunstâncias externas, elas não podem alterar aquilo que existe dentro de
você a graça e o Espírito Santo de Deus. Entenda isso. O salmista Davi escreve assim: fui jovem, estou velho, mas nunca vi o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Entenda uma coisa: Deus tem compromisso com a sua palavra. Amém. Amém? Deus tem compromisso com a sua palavra. E guarda isso. Deus não muda, tá? Deus não muda a sua palavra para satisfazer você. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. É assim, amém? Você está disposto a ser um adorador? Sim, pastor. Eu estou disposto a ser um adorador. Então, seja um adorador nos mínimos detalhes da sua vida. Seja um adorador no seu namoro, seja um adorador no seu noivado, seja um adorador no seu casamento, seja um adorador no seu trabalho, seja um adorador na sua casa, seja um adorador na faculdade onde você estuda, seja um adorador na escola onde você está, seja um adorador no lugar onde você está inserido, porque o templo de Deus hoje é você. O templo somos nós. Amém? Fique em pé no seu lugar. Vamos fazer uma oração e terminar esse culto em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você que nos acompanhou até aqui. Deus abençoe e guarde a sua vida. Espero que essa palavra tenha falado com você. Amém? Porque antes dela falar com você, ela falou comigo. Deus abençoe.